Então, o capítulo de número 11, capítulo de número 10, capítulo de número 11, João escreve, depois de falar da sexta trombeta, João dá faz aqui mais uma pausa, né, acerca das trombetas que estão sendo tocadas, e João agora vai falar do capítulo de número 10, dessa visão que ele tem. A visão que João tem é de um anjo forte que descia do céu. Alguns dizem que esse anjo, pelas características descritas, né, o rosto era como o sol, os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, né? Esse livrinho não é o mesmo livro a qual foi tomado das mãos do Deus que estava sentado no trono, né, do Deus Pai, mas é um livro que traz as revelações de tudo aquilo ainda que João iria falar. E esse anjo, alguns dizem que esse anjo, né, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Outros dizem que não, mas enfim, aqui o texto diz que é um anjo. A palavra anjo aqui quer dizer mensageiro. A palavra original do grego anjo é justamente mensageiro. Por isso que quando João recebe a ordem do Senhor Jesus, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele não está dizendo escreve ao pastor da igreja. Ele diz, não, está dizendo para escrever para o pastor, não. Está dizendo escreve para o mensageiro daquela igreja. Quem vai passar mensagem para aquela igreja? Quem vai ler essa carta para aquela igreja escreve para essa pessoa. E aqui João então recebe desse mensageiro, um anjo, um livro. E esse anjo ele coloca o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e ele clama com grande voz, né, com uma voz de leão. E diz o texto que depois de ouvir essa voz, houve-se 7 trovões, né? Vê que a palavra 7 aqui, que fala de perfeição, né? É interessante, sempre aparece muitas vezes no livro de Apocalipse. E o anjo que estava sobre o mar, né, levantou as mãos para os céus e jurou, diz o texto, por aquele que vive para todo sempre. Ele não jurou no seu nome, mas jurou por aquele que vive para todo sempre. Está falando do Deus Criador, está falando de Deus, né, o que criou os céus, o que criou a terra, que não haveria mais demora. Por que João está falando isso? Porque está dizendo que está chegando o tempo do juízo, do julgamento. 2 Pedro capítulo de número 3, você vai ver do versículo de número 1 até o versículo de número 9, quando as pessoas vão indagar alguém, né, o cristão, Pedro está escrevendo falando sobre isso, dizendo que desde o tempo dos nossos pais a gente sempre ouve esse assunto que Deus virá e que, eu vou trazendo aqui na minha explicação, né, e haverá um juízo e tal, mas as coisas continuam da mesma forma. E aí Pedro no versículo de 9 vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a tem por tardia, mas é a longanimidade para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Então, o anjo está dizendo o seguinte para nós aqui, essa longanimidade de Deus está chegando ao fim, está chegando o juízo, não haverá mais demora. E aí, é isso que está acontecendo aqui, e ele está jurando por aquele que está dizendo que está chegando o tempo. Aí, a sétimo anjo, né, mais os dias, né, da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, capítulo de número 10, versículo de número 7. Então, haverá um segredo que será revelado, que nós vamos ver depois, quando tocar a sétima trombeta. E João vai dizer, a voz que eu ouvia do céu tornou a falar comigo, dizendo, vai, para João tomar o livro, o versículo 8, que estava nas mãos desse anjo, que estava sobre o mar, e João foi e pediu o livro para ele. E a ordem que foi, toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre. Ou seja, na boca seria doce como mel, mas descendo o ventre seria amargo. Como se a gente estivesse dizendo, não basta apenas falar, João, você tem que experimentar. Né? É a mesma coisa, não basta apenas dizer, você tem que viver aquilo que você diz. Essa experiência, mais ou menos nesse sentido. E outra questão aqui também, pode ser também, pensando nisso de comer na boca é doce, mas no ventre é amargo, é que o João está recebendo a revelação. Mas ao mesmo tempo que João está recebendo a revelação daquilo que ele falaria a seguir, né? Ele está comendo e depois falaria que ele estava comendo, mas quando desce no ventre é que João está vendo quão amargo seria isso, né? Quão difícil seria isso, o horror de tudo isso que viria. E aí, João come, né, como está escrito aqui, e depois ele diz assim, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez, ou seja, continue profetizando a muitos povos e nações acerca, né, tudo que iria acontecer. O capítulo número 11 vai falar sobre as duas testemunhas. Essas duas testemunhas você pode encontrá-las também lá no livro de Zacarias, do capítulo de número
4, do versículo 1 ao versículo de número 14, mas principalmente do versículo número 14, que vai falar quando o texto vai dizer aqui. No versículo de número 4, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso aí está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo de número 14. O que acontece aqui? João, então, vai falar dessas duas testemunhas, né? O apóstolo João, mas antes é dado uma cana, semelhante a uma vara, né? E o anjo vai dizer: mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. João está falando aqui desse período. Aqui o anticristo estará em Israel. Aqui o anticristo estará trazendo aquela falsa paz e segurança para o povo de Israel. São os 3 anos e meio da tribulação, que se divide em duas partes, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio, vamos dizer assim, da grande tribulação, né? Então, o que João está vendo aqui é justamente isso. Então, as nações estarão em Jerusalém, todas as nações. Só que agora, essa parte do átrio, da fora do templo, foi dado para ser pisada. As nações dominarão, como que se estivessem se revoltando, se voltando contra a nação de Israel. Alguns dizem que isso aqui é a igreja, mas não é igreja não, irmãos. Porque é muito claro o texto dizendo assim: e deixe o átrio que está fora do templo, e não a messe. Não é igreja. Não pode ser igreja. Então, se for a igreja, o anticristo vai estar reinando na igreja? Lógico que não, porque reina na igreja é Cristo, né? Não o anticristo, mas é Cristo reina na igreja. Então, aqui está falando de Jerusalém. E está falando de 42 meses. 42 meses equivalem a 42 meses equivalem a 1.260 dias, né? Que justamente são 3 anos e meio. Então, para os irmãos terem uma ideia, está falando desse período de 3 anos e meio que são divididos. São 7 anos, 3 anos e meio, né? De uma falsa paz, e 3 anos e meio da grande tribulação, de perseguição. O anjo está falando dessa primeira parte aqui para João, revelando a João. E ele está falando que por esse período aparecerão as duas testemunhas. Qual a identidade dessas duas testemunhas? Que o texto fala das duas oliveiras. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Moisés e outros dizem que é Elias, né? Então, são dois apenas. Não sabemos ao certo quem são. Alguns associam a Elias porque fará com que não chova, e fará com que desça fogo do céu também, né? Então, alguns dizem, não, aqui é Elias. E outros dizem que é Moisés também, por causa dos sinais que acontecem. Então, geralmente, majoritariamente, as pessoas dizem que majoritariamente dizem que é João Batista que é Elias e Moisés. E aí, esses estarão pregando em Jerusalém. Mas só que todo mundo estará vendo. As pessoas por 3 anos e meio estarão pregando, anunciando a palavra de Deus ali. E as pessoas perseguirão eles, mas não conseguirão matá-los, a tal ponto que diz que no versículo 5, que ele quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E versículo número 6 diz: e estes têm poder para fechar os céus, para que não chova. Elias, né? Nos dias das profecias, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés fez isso, para ferir a terra com toda a sorte de praga. A terra, não é apenas um espaço, mas toda a terra. Então, provavelmente as pessoas estarão observando esses homens, estarão pregando, despertarão a raiva, o ódio, estarão pregando para a conversão dos judeus e de todos aqueles que vêm. E no versículo de número 7, a besta, que sobe do abismo, né? Que nós vamos ver depois, aqui que é o anticristo, né? Essa besta, ela, no versículo 7, fará uma guerra contra esses dois, e os vencerão, e eles acabarão mortos. E o corpo deles estarão exposto em uma praça, e o texto vai dizer aqui, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, em Jerusalém. Estará exposto lá, não será enterrado, não permitirão, e dizia: os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo, ou seja, será transmitido para todos os lugares. Por 3 dias e meio estarão lá, e nesse período as pessoas estarão fazendo festa, porque eles morreram, né? Trocando presentes, se alegrando por causa da morte deles, porque eles, com a pregação, acabaram perturbando estas pessoas, condenando-as. E aí, depois de 3 dias e meio, o texto vai falar, até agora o texto está falando de uma ação futura, agora o texto vai falar de uma ação presente, versículo 11, e puseram-se sobre os pés. É como se o texto vai dizendo, isso vai acontecer, ou já aconteceu, vamos dizer assim no sentido, né? Ou seja, é presente, está acontecendo, ou melhor, né? Dizendo, e puseram-se sobre os pés.
Então, o texto está dizendo, perdão, na ação passada puseram-se sobre os pés, como dizendo, já aconteceu, ou seja, nada vai impedir que isso aconteça. E caiu grande temor sobre essas pessoas. E eles são levados aos céus num arrebatamento, né? São arrebatados, né? Levados aos céus, assunto aos céus diante de todos. Jesus foi levado aos céus diante dos seus discípulos, seus apóstolos, das testemunhas que lá estavam. Esses serão levados aos céus diante dos seus adversários. E passado o segundo ai, né? Que está falando aqui sobre o segundo ai, porque lá no capítulo de número 8, versículo de número 13, o anjo falou 3 ai, no capítulo 9, versículo 12, o primeiro ai e agora o segundo ai. E aí vai falar sobre o toque da sétima trombeta, que depois vai começar a desencadear algumas questões mais para frente, né? E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grande vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, ou seja, o domínio do Senhor já estava sobre aquele lugar. E vai dizer ainda no versículo de número 16, uma glorificação a Deus pelos 24 anciões, dando graças ao Senhor, falando da sua soberania, do seu domínio. Do versículo de número 18, vai falar que as nações que se iraram contra o Senhor, para essas nações está chegando o tempo de julgamento. É interessante que ele vai dizer assim, para que seja julgado e o tempo de dar os galardões, ou seja, os profetas, aqueles que serviram ao Senhor, né, os santos, e o tempo de destruir os que destruíram a terra. Todos aqueles que se levantaram contra o Senhor serão destruídos. Todos aqueles que não que se rebelaram contra o Senhor sobre a face da terra serão destruídos, serão julgados e condenados. E vai dizer que, e abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo. A arca sempre foi sinônimo da presença de Deus, sinônimo do manifestar de Deus, e é isso que estão vendo no céu, a presença do Senhor. Enfim, João descreve essas partes a partir do versículo, capítulo de número 12. Agora nós vamos entrar em outra revelação e falaremos isso amanhã. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida acerca do livro de Apocalipse, envie a sua pergunta, terei o prazer em poder estar respondendo para os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, hoje logo mais tarde, a partir das 19 horas, o nosso culto do propósito, segunda sexta-feira do propósito, vai ser uma bênção de Deus. Vem estar conosco, faça propósito com o Senhor, para que o Senhor realize algo em sua vida e você possa testemunhar e o nome dele seja glorificado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.